Então, beleza, pessoal. Hoje nós vamos começar com a parte de função exponencial. Então, nós falamos um pouquinho das equações exponenciais e agora a gente vai entrar nas funções exponenciais. E para a gente estudar as funções exponenciais, a gente precisa saber o que é, né? Como que é a cara de uma função exponencial. Então, uma função exponencial é uma função que tem domínio real e contradomínio real também. Então, basicamente, as funções que a gente está estudando esse ano são funções de R em R, que a gente fala. E a função exponencial ela tem o seguinte formato. Então, a função ela vai ser assim, ó, bem simples. A elevado a x. Esse x aqui, ó, como de toda função, né, a gente chama de variável independente. Tá? Então, todo x da função, por exemplo, quando eu tenho uma função de segundo grau, a x² mais bx mais c, o x é o que a gente chama de variável independente. E esse a aqui, ó, esse azinho que está aqui embaixo, ele tem que ser aqui, ó, maior que zero, e o a tem que ser diferente de 1 para ser uma função exponencial. Então o a pode assumir qualquer valor positivo, né, real ou positivo, mas tem que ser diferente de 1. Tá? Por que não pode ser 0A? Vamos pegar algumas situações aqui hipotéticas. Né? Vamos supor aqui que eu tenho uma função assim. Ó. Se eu tiver aqui ó, uma f de x igual a 0 elevado a x. Então, se você tiver uma função assim, independente do valor de x que você insira nessa função, o resultado sempre vai dar 0, porque a base é 0. Então, não caracteriza uma função exponencial. E a mesma coisa se você tiver uma função assim, ó, f de x igual a 1 elevado a x. Independente do valor de x que você coloca, o resultado sempre vai ser 1. Então, vai ser uma reta. Né? Então, por exemplo, você coloca aqui f de 1, 1 elevado a 1 dá 1. f de 2, 1 elevado a 2 dá 1. f de 3, 1 elevado a 3 dá 1. Então, para qualquer resultado, para qualquer valor de x que você insira, o resultado dessa função vai ser 1. E o que não caracteriza também uma função exponencial. A função exponencial é uma curva, né? Uma curva exponencial que a gente já vai ver como é que é a cara dela. Então, vamos para alguns exemplos. Né? Vamos supor que eu tenha essa situação aqui. Ó. Beleza? Isso é uma função exponencial. Tá? Ela está dentro das nossas definições aqui. A base é maior do que zero e é diferente de 1. Tá? Então, é uma função exponencial. Se eu colocar um exemplo B assim, ó, apesar de estar um pouco diferente aqui da nossa definição, ela é uma função exponencial. Ah, professor, mas aqui na definição não tem nenhum elemento multiplicando. Mas é um tipo de variação, porque na verdade o que caracteriza a função exponencial é justamente ter uma base aqui maior do que zero e diferente de 1 elevado a variável independente. Se tem algo multiplicando ou somando aqui, não tem problema. Tá? Ela continua sendo uma função exponencial. Aqui um cuidado que você não pode dizer que isso aqui é 12 elevado a x. Tá? Fazer 4 vezes 3 e colocar que isso é 12 elevado a x. Não pode, porque você não pode dar prioridade para a multiplicação com relação à potência. Então é 4 vezes 3 elevado a x. Tá? Então também é uma função exponencial. Então eu posso ter uma situação assim, ó, uma h de x, posso ter uma situação assim também, ó, que vai ser uma função exponencial. Tenho a minha base aqui maior do que zero e diferente de 1, só que está somado com uma constante, não tem problema. Ela também é uma função exponencial. Ó, estudo exponencial.
Se eu tiver aqui, ó, minha letra D, vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui não é uma função exponencial. Por quê? Porque a base tem que ser maior do que zero, não pode ser negativo. Então isso aqui não é uma função exponencial, tá? Vamos supor que eu tenho assim, ó, uma j de x igual, vamos colocar assim, aí você vai dizer, professor, ali você diz que tem que ser elevado a x. Mas tudo bem, o que o expoente negativo faz, né? Ele inverte a fração. Então essa função aqui, ó, eu posso reescrever ela assim, ó. 1/4, a partir do momento que eu inverti a base, o que eu faço com o expoente? Troco o sinal. Ó, então fica 1/4 elevado a x. Então isso também é uma função exponencial. Ó. A base é maior do que zero e diferente de 1. Então é também uma função exponencial. Da mesma forma que eu poderia colocar assim, ó. Vamos fazer aqui uma k de x. Assim, ó, 3 elevado a 2x. Aí você vai dizer para mim, ah, professor, não é exponencial porque você falou que tem que estar elevado a x. Mas essa função aqui, ó, você pode escrever 3 ao quadrado é quanto? 9, daí fica 9 elevado a x. Então não tem problema nenhum. Tá? É uma função exponencial também. Beleza? Então acho que está claro aí o que vem a ser uma função exponencial. Então vamos falar um pouquinho do gráfico de uma função exponencial. Então, para a gente entender, eu vou colocar aqui como exemplo inicial a seguinte função. É uma funçãozinha bem simples, só para a gente entender a cara do gráfico. Então, vou pegar essa função aqui, ó, 2 elevado a x. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou atribuir alguns valores para x. Eu vou colocar assim, ó, x e f de x, ou y, né? E aí eu vou ter o seguinte, ó, vou pegar alguns valores assim, ó. Vou pegar menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Esses valores de x eu estou atribuindo aleatoriamente. Mas eu já estou pegando os valores específicos para ter um esboço do gráfico bem legal. Bom, vamos aplicar aqui na função, né? Vamos fazer aqui o f de menos 2. O que seria o f de menos 2? Ó, vou fazer aqui no cantinho. F de menos 2 seria 2 elevado a menos 2. O que o expoente negativo faz? Inverte a base, né? Então, ó, vai ficar 1 meio elevado a 2, que é igual a 1/4. De forma análoga, se a gente fizer aqui, ó, o f de menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1, expoente negativo inverte a base. Agora o expoente passa a ser positivo. Eu vou ter aqui 1 meio. Aí, fica tranquilo, vamos colocar aqui, ó, 1/4, 1 meio. Aí vamos fazer isso aqui, ó, 2 elevado a 0, todo número elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 2 dá 4. Tá aí, ó. Então vamos montar o gráfico para a gente ver mais ou menos como é que fica. Então aqui a gente tem o plano cartesiano, certo? Então a gente vai
achar esses pontos que a gente tem e inserir no gráfico. Então, ó, quando x for igual a menos 2, o y, o valor da função, o f de x, é 1/4, que é 0,25. Então, ele está aqui, ó, bem próximo, tá, do eixo x. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser meio. Então, vai ser um pouquinho a mais aqui, ó. A gente já vai ter aqui um segundo ponto, tá? Quando x for igual a 0, o y é igual a 1. Quando x é igual a 1, subir um pouquinho aqui, ó. Y é igual a 2. Quando x é igual a 2, o y é igual a 4. Então, eu vou ter 2, 4. Vamos ligar a pontinha aqui, ó. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, um x igual a 3, né, se você fizer 2 ao cubo, vai dar 8. Então, o gráfico da nossa função ele vai ser um gráfico assim, ó. Então, esse vai ser o nosso gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Então, note que se você estiver caminhando aqui, ó, da esquerda para a direita, a função ela é crescente, né? Então, você está caminhando, ó, em cima desse risco vermelho, então a função ela está crescendo seus valores, ó, aumentando seus valores. Então, nesse caso aqui, nós temos uma função que é crescente. Beleza? Muito bem. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Então, vamos considerar a função agora g de x igual a meio elevado a x. Tá? Vou fazer a mesma coisa. Vou atribuir aqui valores para x e calcular as suas respectivas imagens. Então, vou colocar aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, vamos usar o mesmo raciocínio. Então, vamos fazer aqui o g, né, de menos 2. Então, se eu pegar aqui, ó, g de menos 2, eu vou ter aqui o seguinte, ó, meio elevado a menos 2. Então, expoente negativo inverte a base. Então, ficou 2 sobre 1, que é 2. Agora, o expoente passa a ser positivo. Então, 2 elevado a 2 fica 4. Então, se você tem meio elevado a menos 2, o resultado é 4. Mesma coisa aqui, ó, se eu pegar o g elevado a menos 1, vai ficar assim, ó, meio elevado a menos 1. Vou inverter a base, vai ficar 2. O expoente passa a ser positivo. Então, tenho 2. Vamos escrever esses resultados aqui, ó. Então, tenho 4. Aí eu tenho 2. Meio elevado a 0 é 1. Meio elevado a 1 é meio, certo? E meio elevado ao quadrado fica 1/4. E aí a gente vai fazer o desenho do gráfico. Então vamos ligar os pontos aqui, ó. Quando x for igual a menos 2, agora o y vai ser 4. Então vamos marcar o 4 aqui. Então vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então vamos ligar esses pontinhos aqui, ó. Então, x igual a menos 2, y igual a 4. Quando x for igual a menos 1, o y vai ser 2. Então tá aqui, ó. Quando x for igual a 0,
o y vai ser 1. Está aqui, ó. Quando x for igual a 1, o y vai ser meio. Então está aqui no meiozinho, ó, bem pequenininho. E aqui vai ser 1/4 quando x for igual a 2. Então vai estar aqui, ó. Olha só como é que vai ficar nosso gráfico agora. Então esse aqui é o gráfico da minha g de x igual meio elevado a x. Bom, agora você nota que se estiver caminhando da esquerda para a direita, ó, os valores de y eles estão diminuindo. Então essa função aqui, ó, ela é uma função decrescente. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: o que diferencia uma função da outra? Por que uma deu crescente e outra deu decrescente? Então olha aqui, ó. Aqui deu uma função crescente, função decrescente. O que difere uma da outra para acontecer esse fato? Bom, numa função exponencial, o que não pode acontecer? A base não pode ser 1 e nem negativa e nem 0. Tem que ser positiva e diferente de 1. O que acontece aqui, ó, que nesse caso você pegou uma base maior do que 1, no caso 2, e aqui você pegou uma base entre 0 e 1, que é meio, 0,5. Então é uma conclusão que você pode chegar. Ó. Se você tem uma função exponencial, por exemplo, uma função f de x igual a elevado a x, que é a função exponencial, dentro daquelas restrições, a maior do que 0, né? E a diferente de 1. Então, se você tem uma situação assim, ó, se você tem a base a entre 0 e 1, que é esse caso aqui que a gente está, a função ela vai ser decrescente. A função exponencial ela vai ser decrescente. Agora, se você tiver uma base que é maior do que 1, que é o primeiro exemplo que eu dei, a função ela vai ser crescente. Certo? Vamos começar com o exercício número 1 da lista aqui, bem tranquilinho, né? Então ele dá a função exponencial f de x igual a 4 elevado a x e pede aqui na letra A para você calcular o f de 3. Então, bem tranquilo, né? Quem vai ser o f de 3 aqui vai ser 4 elevado a 3. Por favor, não é 4 vezes 3, né? É o erro que vocês costumam fazer. É 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, não vai multiplicar aqui a base pelo expoente. Letra B. Ele pede para você fazer o f de menos 1. Então, f de menos 1, o que você vai fazer, né? 4 elevado a menos 1, expoente negativo, inverte a base. Inverso de 4 é 1/4, o expoente passa a ficar positivo, e 1/4 elevado a 1 fica 1/4. Bem tranquilo também. Letra C. F de meio. Então, isso aqui vai ficar 4 elevado a meio. E aqui era uma propriedade que a gente precisava lembrar aqui, que é a seguinte, né? Você pode converter toda a potência com expoente fracionário numa raiz. E a propriedade que estava por trás disso era a seguinte: ó. A elevado a m sobre n, isso aqui é igual a raiz enésima de a elevado a m. Então aqui, ó, o n, que está no denominador do expoente, passa a ser o índice do radical, e o m passa a ser o expoente do radicando. Então a gente vai usar essa ideia aqui, ó. Então isso aqui vai ser igual. Então eu vou transformar isso numa raiz.
O 2, que é o índice, vem aqui fora. Ó, e o 1 vai ser o expoente do radicando. Então eu vou ter raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Então raiz quadrada de 4 é 2. Então esse é o resultado. Letra D. Ele pede o f de menos meio agora. Não tem problema. Então isso aqui vai ser 4 elevado a menos meio. Então, sinal negativo, inverte a base. Então vai ficar 1/4 elevado agora a meio positivo. E meio a gente sabe que é extrair a raiz quadrada, né? Então isso aqui vai ficar raiz quadrada de 1/4 elevado a 1. Como 1/4 elevado a 1 é 1/4, extrai a raiz de 1/4. Raiz quadrada de 1 é 1 e raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 1/2. E na letra E, ele pede o domínio dessa função exponencial. O domínio a gente viu que é o conjunto dos reais. E o contradomínio são os reais, mas ele não está pedindo o contradomínio aqui, ó, ele está pedindo a imagem. Imagem é um subconjunto do contradomínio. Então o que a gente vai ter que pensar aqui nesse conjunto imagem? O que vai ser esse conjunto imagem? Se a gente montar o gráfico dessa função, se a gente pegar o gráfico dessa função aqui e desenhar ele, bom, o que você pode notar? É uma função crescente, certo? É uma função crescente porque a base aqui é maior do que 1, foi o que a gente viu anteriormente. O que acontece? Independente do expoente que você coloque aqui, você pode colocar qualquer valor real no expoente. Você pode colocar um valor positivo, pode colocar um valor negativo, enfim, você pode colocar qualquer coisa, mas independente do expoente que você coloque, olha, se você coloca um expoente negativo, o resultado é positivo. Ó. Independente do expoente que você colocou aqui, ó, todos os resultados são o quê? Positivos. Então o nosso gráfico ele vai estar acima do eixo X, ele vai fazer isso aqui, ó. É isso aqui que o nosso gráfico vai fazer. Quem que vai ser esse ponto aqui, ó? Bom, aqui é x igual a 0, e se você fizer 4 elevado a 0, quanto que dá aqui? 1, né? Então esse pontinho aqui é o ponto 0 e 1. Porque se você, no lugar do x aqui, colocar 0, 4 elevado a 0 dá 1. Só um detalhe, né? Então, quem que vai ser a imagem da minha função? Eu tenho que analisar isso aqui, ó, o valor máximo que ela chega e observar aqui o valor mínimo que ela chega. Ela vai se aproximar cada vez mais do eixo x, mas ela nunca vai tocar o eixo x. Isso significa que essa função nunca vai assumir o valor zero. Ela vai se aproximar cada vez do x, mas nunca vai chegar no zero. Então significa que ela vai ser, a imagem dela vai ser 0 aberto. Por que aberto? Porque ela nunca vai tocar o x. Não tem um expoente que você coloca aqui ó, no x, no qual a potência dá zero. Não existe. E ela vai até onde? Isso aqui vai crescer infinitamente. Ó. Quanto maior o expoente que você coloca ali, ó, mais alto vai ser a imagem, maior vai ser a imagem. Então ela vai de 0 aberto até infinito, lembrando que infinito é aberto. Isso aqui, na verdade, nada mais é que o conjunto dos reais não negativos diferentes de zero. Então, o que é esse asterisco que eu coloco aqui? É para tirar o zero, porque o zero não está no nosso conjunto. E o que é esse R+, que a gente viu? São os reais não negativos. Qual a diferença entre reais não negativos e positivos? Se você coloca R+, aqui, ó, o R+, inclui o zero, porque real não negativo. Então, real não negativo inclui os positivos e o zero. Então, por isso que eu coloco esse asterisco aqui, ó, para tirar o zero. Tá? Então, esse conjunto aqui é equivalente a esse. E note que essa imagem é um subconjunto dos reais.
Porque no nosso contradomínio, quando eu defini aqui a função inicialmente, é de reais em reais, então o contradomínio também é real. Só que a imagem da nossa função é um subconjunto do contradomínio. Esse conjunto aqui, os reais não negativos diferentes de zero, eles estão no conjunto dos reais.